Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Estamos então iniciando a nossa live excepcionalmente hoje, sexta-feira, às 11 da manhã, horário do Brasil. Estamos falando aqui da Flórida, um fuso de 1 hora a menos. E ontem tivemos um problema na agenda, não podemos, como eu avisei antes, fazer na hora habitual, que agora são às 8 horas da noite das quintas-feiras. Então vamos falar hoje sobre o nosso tema de encontros com o clínico geral, que se trata de febre medicamentosa. Como eu disse ontem, a febre nem sempre significa um estado infeccioso. A febre é um alerta, no mais das vezes é uma reação do organismo, uma defesa, né? Tem pessoas que não fazem febre, curiosamente, ao longo da minha prática clínica dos 53 anos de formado, já atendi algumas dezenas de pacientes que não fazem febre, curiosamente, né? Tem todos os sintomas de infecção, cansaço, dor no corpo, sensação de febre interna, como eles chamam, né? Mas tira o termômetro, não passa de 36,8, 36,9. São pessoas difíceis de se diagnosticar, até para se autodiagnosticar, saber se tem alguma coisa séria, porque não tem o auxílio da temperatura alta, que alerta. Uma febre de 40 graus, por exemplo, significa uma infecção muito aguda e deverá ser vista logo, né? Não tem esse tipo de alerta. Mas acontece com algumas pessoas assim. Então, o que eu chamei a atenção ontem é que nem sempre a febre de origem infecciosa, que nem sempre, aliás, nunca tem indicação de começar um antibiótico por conta de uma febre. No mais das vezes, a maioria, a atitude mais correta seria, para o paciente aparecer um quadro febril, tomar um antitérmico ou analgésico, se tiver com a febre incomodando fisicamente ele, e observar 24 horas, porque se é só febre que ele tem, vai normalmente em 24, 48 horas no máximo aparecer sintomas de localização, sintoma respiratório, sintoma urinário, alguma coisa cutânea, alguma coisa na garganta. Então vai dar uma ajuda. Acontece que a ansiedade às vezes é muito grande, né? A pessoa tem uma febre, fica logo querendo saber o que quer começar a tratar logo, e nem sempre, nem ela, nem o médico tem os sintomas e sinais todos do quadro florido para poder você fazer um diagnóstico e tratar corretamente. Então, o ideal, a não ser que seja uma febre muito alta, né, precedida de calafrios, que em geral significa alguma coisa muito aguda, ou febre acima de 39 graus, aí avisa logo o seu médico que pode ser alguma coisa muito aguda que precisa ser vista logo. No mais das vezes, uma febre baixa pode ser um quadro viral, uma gripe começando, então pode fazer um antitérmico, observar 24 horas e depois falar com o seu médico se a febre persistir, que deverá aí então aparecer alguns sintomas comemorativos que ajudam para o diagnóstico. Então, tirando essa entrada, vamos falar sobre febre medicamentosa. O que é isso? Algumas pessoas desenvolvem febre com alguns remédios. É como se fosse uma reação alérgica, entre aspas. Reação alérgica se manifesta em geral por erupção cutânea, urticária, né? Coisa respiratória, dificuldade de respirar, como edema de glote, com ruído aéreo forte, né? Ou às vezes um pouco de edema, inchação do olho ou inchação do lábio. É a maneira como se manifesta mais comumente a reação alérgica. Então a febre seria como se fosse uma intolerância do organismo da pessoa a esse medicamento. A gente tem aqui uma lista de remédios que podem dar febre. É uma coisa que não é muito comum, precisa o médico ficar alerta em relação a isso, e o paciente, pela saber, para ilustração que pode acontecer. Basicamente, a gente tem as penicilinas e as sulfas e a aspirina como os remédios que mais comumente dão reação alérgica e mais comumente dão reação febril. As sulfas, felizmente, a gente usa muito pouco hoje, quase não se usa mais sulfa, né? Então não tem mais quase indicação. Então esse tipo de reação a gente vê hoje muito menos, né? É preciso saber que apesar de existirem remédios que podem dar esse tipo de reação, qualquer remédio em tese poderia dar uma reação febril, uma intolerância desse tipo estranha, não é? Os barbitúricos, né, que hoje também se usa muito pouco, né, como sedativo para você dormir, os remédios
para disritmia, né, disfenildantoína, remédios que são tratados para disritmia, epilepsia, que também pode dar uma reação febril, assim como reação cutânea, reação digestiva, e toda vez que existe uma entrada de uma proteína estranha no nosso organismo, por exemplo, você recebeu uma transfusão de sangue, você vai estar recebendo transfusão de proteínas de outra pessoa. Muito bem que ele tem o mesmo sangue que você, sangue tipo A, tipo B, RH positivo ou negativo, foi tudo checado certinho, mas a proteína dessa pessoa é uma proteína estranha que entra no seu organismo e o organismo reage e pode reagir na base de febre, às vezes com calafrio, às vezes até com reação cutânea. Quando se toma uma infusão de albumina, por exemplo, que é uma proteína que existe em frasco para infusão intravenosa, você está recebendo uma proteína de outra pessoa, que é vital para quem está precisando, mas pode dar uma reação febril. Então, isso tem que ficar em mente, porque está no grupo das febres medicamentosas, né? Outra coisa que é interessante falar é que você pode estar usando o remédio há muito tempo, meses ou anos, e subitamente ele começa a dar uma reação febril depois de muitos anos. É muito estranho, embora raro, pode acontecer. Assim como reação alérgica ou reação cutânea. Você usa um medicamento há muito tempo, o organismo já está acostumado com ele, mas estranhamente um dia lá você faz uma reação, você procura ver o que está acontecendo, não é nada. Aí o médico resolve parar a medicação, substituir por outra e a reação desaparece. Pode acontecer isso, né? Então, qualquer droga, nós já falamos isso, pode dar uma reação febril, embora tenha essas mais comumente as que eu falei. Qual é a pista que você tem que essa febre que a pessoa está tendo pode ser causada por droga e não por infecção, né? Tem algumas coisas, né? Às vezes é difícil o caso, mas classicamente você tem o seguinte: primeiro, o paciente está usando uma droga nova. Segundo, o paciente tem febre, mas ele parece muito bem. Parece bem disposto, está se alimentando bem, só tem um quadro febril persistente que não cessa, mas ele está bem, sem outras queixas, né? Uma coisa que pode dar uma pista, né? Normalmente essa febre medicamentosa se acompanha quase sempre com uma erupção cutânea. Então é para acender o alerta, né? Febre, medicamento novo, uma erupção cutânea que a pessoa não tinha, pensar nisso aí, né? Se você faz o hemograma, aí já é uma coisa mais médica, mas enfim, os eosinófilos, que são elementos que sobem no sangue, são leucócitos que sobem quando a pessoa está tendo uma reação alérgica, uma reação de idiosincrasia, eles podem estar muito altos, o que também reforça o diagnóstico. O que você tem que fazer, o médico vai decidir, que é difícil de decidir, se você para um antibiótico que você está dando por uma infecção, teoricamente está certa a indicação, você para observar, e observar o paciente, se ele não vai piorar do processo infeccioso, trocar o antibiótico por outro, para você ter certeza que é. Porque enquanto você estiver usando a droga que está causando isso, a febre vai continuar. E você parando o remédio, tem que esperar 48 horas para ver se a febre vai embora mesmo, se ela for medicamentosa, que é o mínimo que a gente espera. Então é apenas uma ilustração da prática médica, mas saber que isso pode existir. E às vezes constitui uma dificuldade para o próprio médico decidir por esse diagnóstico e tomar a atitude necessária, que seria parar a medicação que está sendo bem indicada e observar o paciente se ele não vai piorar do que estava sentindo antes e providenciar um substituto que seja eficaz e que não dê a reação. Vamos ficando por aqui então. Um abraço para todos vocês, um bom fim de semana. Na semana que vem nós não teremos a nossa live, que por questão de viagem estaria voltando para o Brasil, na quinta-feira, que seria o dia, mas eu anuncio na semana que vem os próximos temas do nosso encontros com o clínico. Um abraço para vocês, até lá.